Boa noite a todos os nossos alunos e alunas, a todos os nossos professores que estão nos acompanhando. Hoje, numa noite muito especial. Ela já seria especial porque ela antecede o primeiro dia de prova do Enem, que é um dos divisores de água da vida de muitos de vocês que estão se preparando e que vão ter um dia especial porque vão poder colocar no papel tudo aquilo, toda a angústia, todos os dias e noites de estudo, todo o tempo que vocês utilizaram. E para esse esforço, para tudo aquilo que vocês participaram, dos aulões que a Secretaria fez, disponibilizou para vocês, tanto nos sábados quanto durante a semana, o aulão na rede, que foi um sucesso na parceria com a TV Amazônica, e com estes professores que estão aqui ao meu lado, que eu já vou falar rapidinho sobre eles, que são do curso Evolução, e que esse ano fizeram uma grande contribuição, tanto para o aulão na rede com a TV Amazônica, mas também aqui hoje se disponibilizando para estar nesses últimos minutos, essas últimas horas, dando algumas dicas especiais para vocês. Então, em nome do governador José Mello, em nome do governo do estado, quero agradecer a cada um dos professores que aqui estão pela disponibilidade, porque é a paixão de ensinar, a paixão de ver essa realização que está chegando. Então, a você aí na capital, você aqui da capital, você aí de cada um das nossas cidades do interior, aos milhares de alunos que estão nos assistindo hoje. Hoje nós pedimos para os alunos do primeiro, do segundo e do terceiro ano assistir essa aula. Então, nós vamos ter aí, provavelmente neste canal hoje, em torno de 30 mil alunos participando dessa aula. É a maior aula, provavelmente, que vocês deram na vida, né? Só que não vê, né, o aluno, mas vocês vão poder depois conversar com ele se quiserem. Mas eu queria saudar aqui então o professor Mário, conhecido de Biologia, professor Arruda de Química, professora Beth, o Bendito Fruto, que está aqui, que vai falar de redação, professor Edson de língua portuguesa. Ele não gosta que eu fale assim, depois ele vai me xingar, mas depois ele explica porque é linguagem e seus códigos, né? Marcelo, Geografia, Valmir, Geografia, Ozenildo, decore este nome, Ozenildo, História, Davidson, Filosofia, e ao Grupo Evolução aqui com vocês, e sem delongas, agradecendo a cada um dos professores que aqui estão, agradecendo a todos que fizeram esforço, desejar boa sorte, concentração, calma na prova, sem demorar muito numa questão, para não perder todo o tempo. Eu sei que aqui os professores também vão dar alguma dica nesse sentido, mas cabeça no lugar, se alimente bem, durma bem e que Deus nos abençoe nessa prova. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra direto aqui para o professor Ozenildo de História. É contigo e com todos os professores, vocês vão ver uma dinâmica de uma aula diferente. Muito obrigado a todos vocês, professores, uma boa aula, e eu vou estar assistindo também. Obrigado, viu, gente? Boa aula. Professor Ozenildo, é com o senhor. É um prazer estar aqui essa noite e poder contribuir, né, para ajudá-lo você no processo seletivo que vai ocorrer amanhã e depois de amanhã. Hoje o que nós vamos trabalhar é o século XX. Né? O Enem ele verticaliza muito a abordagem sobre esse período, que é um período bastante rico da nossa história, um período muito intenso. Não é à toa que tem um historiador, um dos maiores historiadores do século XX, o historiador Eric Hobsbawm, que ele tem um livro que é fenomenal. O nome do livro é A Era dos Extremos, o Breve Século XX. Mas por que um breve século XX? Todo século tem 100 anos, né? Mas ele diz que é um breve século XX devido à intensidade de determinados acontecimentos que vão trazer grandes desastres para a humanidade, devido a grandes mudanças que vão atingir o clima, devido a grandes movimentos migratórios e principalmente o desenvolvimento científico e tecnológico que o ser humano vai vivenciar nesse período que é o século passado. E o século passado, nós podemos dizer que ele inicia com um acontecimento muito desastroso para a história da humanidade. Esse acontecimento, naquele momento, vai ser chamado de a Grande Guerra, mas depois passou a ser chamado de Primeira Guerra Mundial. Né? Agora, por que Primeira Guerra Mundial? Porque foi a primeira vez na história que nós vamos ter uma consequência desastrosa. Nós vamos ter um número muito alto de pessoas que vão falecer, veremos a utilização de armas de destruição em massa, veremos a utilização de gases tóxicos e veremos consequências que vão levar à ascensão dos movimentos totalitários como o nazismo, como o fascismo e principalmente a Primeira Guerra Mundial. Ela é responsável por um outro grande acontecimento desastroso, que é a Segunda Guerra Mundial. Então eu gostaria que vocês acompanhassem, né, visualizassem a imagem
para nós vermos quais os fatores que explicam a Primeira Guerra Mundial, né? Então, por favor, a imagem. Existem vários fatores que vão dar origem à Primeira Guerra Mundial. E, sem sombra de dúvida, o principal fator que vai criar um grande cenário é o imperialismo, né? O que foi o imperialismo? Levada à frente pelos países europeus a partir da segunda metade do século XIX. Aí nós vamos dar destaque para a Inglaterra, para a França e para, né, outros países como a Itália, Portugal, como a Alemanha. E em decorrência dessa disputa por territórios, esse objetivo de colonizar o continente africano e asiático, nós veremos uma série de atritos. E esses atritos vão julgar país contra país. Porque os primeiros países imperialistas vão ser a Inglaterra e França, que vão ter a hegemonia sobre o controle de territórios na África e na Ásia. Mas, em contrapartida, alguns países vão se sentir preteridos. E, em decorrência disso, nós vamos ver o aparecimento de um atrito. Então, a partir da segunda metade do século XIX, surge esse fenômeno político, social e econômico, o imperialismo, né? Ou esse processo de colonização das áreas africanas e asiáticas. Essa imagem é uma imagem interessante, porque demonstra os países imperialistas dividindo o território chinês entre eles, e nesse cenário de atrito, nessa conjuntura mundial, que passa a jogar país contra país, nós vamos ver determinadas problemáticas particulares. Dentre elas, nós podemos destacar a paz armada. O que foi a paz armada? No final do século XIX, estavam se armando. A Alemanha, a Inglaterra, a França estavam investindo numa indústria bélica extremamente moderna. Professor, eles não estavam declarando... Boa noite, problemas ao vivo sempre ocorrem, pedimos desculpa, tudo bem? Mas dando continuidade, então, esse acontecimento, nós chamamos de imperialismo, vai atiçar os ânimos entre os países europeus. Apesar de a Europa não viver uma guerra ainda no final do século XIX e no século XX, eles vão estar se armando, investindo pesadamente em paz armada, e nesse contexto também nós veremos atritos locais entre determinadas potências. Por exemplo, nós vamos ver os atritos entre a Alemanha e a Inglaterra, porque o crescimento da Alemanha no final do século XIX e início do século XX ameaçava a Inglaterra, que desde o século XVII, século XVIII, era a maior potência do mundo, era a grande potência industrial. Somando-se esse atrito entre Alemanha e Inglaterra, nós vamos ver um outro atrito, que é o revanchismo francês, que é um atrito entre a França e a Alemanha, porque em 1871 ocorreu uma guerra entre as duas, a França foi derrotada e perdeu regiões na Europa, a região da Alsácia e Lorena. Soma-se a isso disputa de territórios na África, que é chamada questão marroquina no norte, e vamos ver o problema da região balcânica, né? Por favor, pode passar a imagem, né? A região balcânica é a região no centro da Itália, no sul da Europa, e essa região vai ser uma região de disputa entre a Inglaterra, ou melhor, a Alemanha e a Rússia. E, paralelamente, nós vamos ver que os dois grupos eles vão formar alianças, como o pan-germanismo, aonde a Alemanha visa a união dos povos de origem germânica, e a união entre os eslavos, que é o pan-eslavismo. A Áustria acaba invadindo a região da Bósnia-Herzegovina, a Sérvia não aceita essa invasão, e no dia 28 de junho de 1914, o príncipe herdeiro do trono austro-húngaro, o Francisco Ferdinando, ele vai ser assassinado. E após esse assassinato, nós vamos ver que os grupos vão declarar guerra. A Sérvia, a Áustria declara guerra à Sérvia, a Alemanha foi ajudar a Áustria também, declara guerra à Sérvia, e a Rússia vai ajudar a Sérvia declarando guerra à Alemanha e à Áustria, e depois nós vamos ver a Inglaterra declarando guerra à Rússia junto com a França. E assim inicia a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ela vai ser dividida em duas fases. A primeira fase é a fase de trincheira, a fase de movimento, que vai de 1914 a início de 1915,
Como essa fase não teve vencedores e a mortandade ela foi alta, nós vamos ver uma segunda fase, que é a fase de trincheiras. No fim da guerra, os Estados Unidos acabam entrando na guerra e vão ajudar a Inglaterra, vão ajudar a França, e essa entrada dos Estados Unidos vão ser imprescindível para a vitória do grupo liderado pela Inglaterra e pela França, que nós vamos denominar de Tríplice Entente. E após o final da Primeira Guerra Mundial, veremos uma série de tratados no território europeu. Dentre esses tratados, nós podemos destacar o Tratado de Versalhes, que vai punir a Alemanha, vai responsabilizar a Alemanha e vai considerar a Alemanha a grande responsável pela guerra. A Alemanha vai perder parte do seu território, a Alemanha vai perder todas as suas colônias fora do continente europeu, na África e na Ásia, e além disso, a Alemanha vai ter que pagar indenizações para os países vencedores. E o mapa europeu, ele muda drasticamente. Nós vamos acompanhar no próximo slide, por favor. Aqui nós estamos utilizando a guerra química, que vai ser uma inovação no conflito. Aqui é a guerra de trincheira, que foi uma guerra extremamente demorada e insalubre para os soldados que participaram. E essa é a nova configuração do continente europeu. Nós vamos ver o aparecimento na Europa após 1819, após a primeira 1919, de vários países que até então não existiam. Os impérios que existiam, como o Império Russo, vai acabar e vai dar origem à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Nós vamos ver o aparecimento de outros países como a Polônia, como a Iugoslávia, só que essa nova configuração na Europa, ela não vai ser aceitada por alguns países. Um outro exemplo vai ser a Alemanha, que perdeu grande parte do seu território, e nós vamos ver que a partir de 1919, nasce no espírito do povo alemão um acontecimento nacionalista, um movimento que nós chamamos de revanchismo alemão. A Alemanha não aceitou a humilhação que passou nesse conflito, e a partir daí começa a surgir uma série de movimentos no continente europeu que são uma resposta à crise social, política e econômica vivida na Europa. E esse movimento nós chamamos de nazifascista. E por que o nazifascismo é um movimento importante? Porque através desses movimentos nós vamos ver que pós Primeira Guerra Mundial e na década de 1920, na Itália, veremos o Benito Mussolini assumindo o poder, e na Alemanha, a partir de 1933, nós vamos ver o austríaco Adolf Hitler. E a partir do momento que o Hitler, o Mussolini, mais uma vez, pedimos desculpas, né? Quando a gente faz alguma coisa, às vezes problemas técnicos são comuns. Então, como nós vamos ver, com a ascensão do Hitler e Mussolini na Europa, no contexto posterior à Primeira Guerra Mundial e a crise de 29, se cria um cenário para um outro conflito desastroso. E esse conflito nós vamos denominar de Segunda Guerra Mundial. Por favor, slide, né? O que é importante a gente visualizar sobre a Segunda Guerra Mundial? As causas. Quais foram as causas desse conflito? Próximo slide, por favor. Dentre as principais causas do conflito da Segunda Guerra Mundial, nós podemos destacar o Tratado de Versalhes, que vai ser denominado pelos alemães de Ditado de Versalhes, porque esse tratado que foi assinado, que foi imposto à Alemanha no pós-Primeira Guerra Mundial, vai desagradar os alemães, porque os alemães vão perder grande parte do seu orgulho, vão perder parte do seu território, né? O Império Alemão deixa de existir, se cria uma república que já nasce fracassada, que é a República de Weimar, e nesse sentido, o Adolf Hitler, ele prega a supremacia, a destruição desse tratado. E em decorrência disso, nós veremos, né, que o Mussolini invade a Etiópia. Também veremos o contexto da Guerra Civil Espanhola, veremos que o Japão invade a região da China, e a Itália e a Alemanha e o Japão vão formar um grupo que nós chamaremos de eixo, e a partir da formação desse eixo e do expansionismo territorial desses países, nós vamos ver o início da Segunda Guerra Mundial, quando no início de setembro de 1939, a Alemanha invade a região da Polônia, chamado Corredor Polonês. Ok? Muito obrigado. E para explicar um pouco desse contexto posterior e ainda inserido também na Segunda Guerra Mundial, chamo o professor Marcelo. Muito obrigado.
Boa noite a todos. Dando sequência ao que o professor Isânio estava falando, e ainda usando os antecedentes da Segunda Guerra Mundial, vocês devem ter percebido que é uma ligação bem estreita entre os dois conflitos. Até porque, pegando também um trecho do que o Eric Hobsbawm colocava, o século XX ele começa de uma maneira completamente tumultuada. Você tem a Primeira Guerra Mundial, você tem uma série de conflitos econômicos, os países estão crescendo economicamente, há uma série de disputas por território. Se vocês puderem observar com atenção, muitos desses antecedentes ainda mantém a característica de você estar querendo conquistar determinados espaços. Observem, vocês estão vivendo uma realidade em que o mundo está se tornando cada vez mais capitalista, matéria-prima, mercado consumidor, locais de investimentos, tudo isso se torna altamente viável, altamente interessante. E os países que ainda mantêm uma característica de uma época medieval, com vários conflitos por fronteira, eles procuram se degladiar para justamente controlar cada vez mais essas áreas. Boa parte do que a gente tem no mundo ocidental hoje, século XXI, começa exatamente ainda nesse contexto. É interessante você observar, o próximo slide vai deixar isso bem evidente, é interessante você observar que as potências que estavam colocando o mundo, como a Alemanha, a Itália, o Japão, a Inglaterra, a França e os Estados Unidos, hoje são algumas das potências mais ricas do mundo. Esses 6, mais o Canadá, integram o chamado grupo dos 7, e você observa que eles passaram meio século tentando se matar e hoje formam as economias mais fortes. Acontece que nesse meio tempo foi se construindo toda uma realidade capitalista, não apenas do ponto de vista econômico, mas também no ponto de vista social, no ponto de vista político e principalmente no ponto de vista cultural. Vocês vão poder observar que o mundo estava se industrializando, a indústria atrai pessoas para o perímetro urbano, a cidade cresce, pessoas morando cada vez mais nas cidades precisam cada vez mais de alimentos, então industrialização impulsiona a urbanização, que impulsiona uma verdadeira revolução agrária. Eu costumo juntar essas 3 características chamando de tríplice revolução, industrial, urbana e agrária. E esses 3 processos, principalmente nesses países, que vão literalmente modificar todo o contexto mundial vivido até então. O capitalismo, que vivia uma época ainda baseando-se nas antigas colônias, da exploração direta de matéria-prima, eles começam a buscar cada vez mais riquezas e investir no crescimento paulatino de outros países. É nessa realidade que um Brasil, que uma Argentina, que um México começam a se industrializar. Mas também é principalmente nessa realidade que você começa a ter uma mudança de filosofia. Uma mudança de filosofia que começa de uma maneira bem simples, bem até mesmo irrisória, como se fosse uma coisa de criança. Lá dentro da Segunda Guerra Mundial, o próximo slide vai servir como uma prévia, em que você observa que uma nova imagem cultural, que uma nova ascensão social, política, econômica e cultural, ela acaba aparecendo, ela acaba se construindo. Essa realidade, ela explora desde o imaginário infantil até o imaginário atual, baseando-se naquilo que a gente acredita ser uma coisa ligada às histórias em quadrinhos, ligada a algo sem muito apelo, sem muito peso. Mas observem, não há melhor maneira de você conquistar um território do que você fazendo ou trazendo as informações desde cedo. É como se você quisesse, primeiro, arregimentar as crianças, fortalecendo um público cada vez maior, para no futuro, aquela semente que você plantou, ela acabe vingando. O capitalismo, de uma certa maneira, ele cresce em função disso. Como eu falei, sociedades se industrializam, se urbanizam e a agricultura também muda. Faltava mudar um pouco a concepção das pessoas. E se eu tenho uma influência econômica, eu ajudo a fazer com que essa percepção ela se torne cada vez mais global. Uma percepção que vai de um aspecto até infantil para um aspecto cada vez mais imediato, mais intenso. Mas para explicar melhor esses detalhes, eu vou pedir a ajuda do professor Davidson, que é bem melhor para vocês entenderem esses aspectos. Então, dando prosseguimento à nossa aula sobre contexto de guerras, o que de filosoficamente, sociologicamente pode se abordar no seu exame? Primeiro, que durante o período das guerras, durante o período dos conflitos, nós tivemos muito uso de ideologias. O que são ideologias? São formas de expressão intelectual associado a várias simbologias e que se tornam para as sociedades verdadeiras formas de doutrina. E essas doutrinas, elas acabam aferindo, como bem falava o colega, o companheiro, o professor Marcelo, o imaginário infantil, os sistemas educacionais e, é claro, os sistemas políticos. Quando vamos observar no imaginário da sociedade um contexto de nacionalismo, revanchismo,
superioridade étnica, portanto, superioridade racial, e várias outras formas de expressar a superioridade de sua cultura sobre uma outra, nada melhor do que usar símbolos imaginários, como, por exemplo, as histórias em quadrinhos. No caso do Enem, como ele usa bastante a interdisciplinaridade entre filosofia, história, sociologia e geografia, por exemplo, o cinema, que nasce ali também no contexto entre guerras, será também uma válvula de propagação de ideologias. E nós vamos observar que o primeiro grande símbolo dessa expressão ideológica é o Capitão América. O Capitão América que surge durante o período da Segunda Guerra Mundial, expressando uma ideologia patriótica, nacionalisticamente americana. E a gente sabe que o nacionalismo é uma doutrina, correto? É uma maneira de você fomentar que a sociedade ela está evidentemente unida por um princípio, por um ideal. Praticamente ideologia se torna até mesmo uma seita, uma religião. Então nós vamos observar o quê? Que o Capitão América une o povo na luta contra um inimigo comum dos americanos. No contexto da Segunda Guerra, o inimigo a ser batido, principalmente pelos aliados, são os nazistas, os alemães. A Alemanha que destruiu a Europa, estava dominando a Europa, o Capitão América expressa essa ideologia da unidade patriótica de um povo que vinha também de uma crise econômica de 29, se recuperou desta crise com as medidas do chamado Welfare State, as medidas do Estado de Bem-Estar Social de Roosevelt e do economista John Maynard Keynes. E o Capitão América, na Segunda Guerra, retrata aquele grande protetor do imaginário infantil que luta contra o mal. Veja como a filosofia é importante, né? Veja como a filosofia é importante. Ética e moral são duas áreas da filosofia que podem aparecer na sua prova. A ética lida com princípios. E para você lidar com princípios, você precisa do bem, precisa do mal. Numa guerra, você tem que ter um inimigo. Quem é o inimigo? O mal. E quem é o protetor? Quem é o herói? O bem. E no Capitão América, a figura do herói é o Steve Rogers, o bem. Aquele que vai lutar pela nação, pela liberdade, pelos direitos civis, pelos direitos humanos, a vencer um mal que, obviamente, os quadrinhos e o cinema retratam esse mal como um dos grandes inimigos de guerra a ser abatido, no caso, o nazismo. Vamos passar adiante, próximo slide. Outro elemento também do contexto das guerras é a figura do Superman. Na realidade, a palavra Superman é bastante prepotente ao ideal de alguém que está superior à condição humana. No caso desse filme, que foi recentemente ao cinema, que retrata a história do Homem de Aço, do Clark Kent, notem uma coisa comum nos quadrinhos. O super-herói nem sempre nasce super-herói, ele se torna super-herói. Steve Rogers e Clark Kent têm uma coisa muito interessante. São figuras hostilizadas pela sociedade. Geralmente são meninos frágeis, indefesos, e mesmo Superman, sendo de outro planeta, ele não faz questão de viver como alguém superior aos humanos. E nesse filme, nota-se claramente que a figura do Clark Kent é a figura mesmo de um Deus que se propaga dentro de uma ideologia de um povo que quer se unir contra um perigo maior. O super-homem foi usado no contexto da Guerra Fria, na luta contra a União Soviética, armamentos químicos pesados, armamentos nucleares. O Superman é usado também para abordagem sobre aquecimento global, já que o filme retrata a destruição de Krypton através de uma catástrofe climática, e isso faz com que ele sobreviva num planeta que tem um clima parecido com o dele. Então, os quadrinhos podem ser explorados na sua prova, sem dúvida nenhuma, e o Superman é um outro retrato dessa ideologia. Próximo slide, por favor. Outro super-herói interessante, o Incrível Hulk, Bruce Banner, um grande cientista, que foi exposto aos efeitos da irradiação gama, que isso é uma proporção também de pesquisa científica. E o Incrível Hulk também representa a ideologia da Guerra Fria. Primeiramente porque nós temos duas superpotências ali, Estados Unidos e União Soviética. O Incrível Hulk seria a forma de uma crítica ideológica sobre o que poderia acontecer no caso de uma guerra nuclear. Uma guerra nuclear entre Estados Unidos e União Soviética poderia resultar na imagem do Hulk. E o Hulk é a ideologia forte daquilo que os americanos queriam passar sobre como a ciência, do lado errado, pode fazer mal. Quem é o lado errado? A União Soviética, porque é uma defesa de uma ideologia americana. E o Incrível Hulk, ele é um temperamental cientista
que fica verde quando está alteradamente raivoso. E isso faz com que ele se transforme nesse elemento brutal que a gente observa nos quadrinhos e vimos tão bem e perfeitamente trabalhado pela Marvel nos cinemas. Vamos adiante, por favor. O último dos grandes super-heróis, talvez para muitos desconhecido, é o Homem de Ferro. No caso aí, o ator que interpreta, Robert Downey Jr., o Tony Stark, né? Quem é esse cidadão, o Homem de Ferro? Primeiro, um cientista, um autodidata e um intelectual que monta, através da indústria armamentista, a indústria Stark, uma arma protetora através da inteligência artificial. Eu não sei se vocês assistiram o cinema, o Tony Stark, ele trabalha com o quê? Com um codinome, com um programa, chamado de Programa Jarvis, que seria uma tecnologia de indústria ou de inteligência artificial, que foi muito explorado no cinema no último filme, Vingadores, a Era de Ultron, onde o programa Ultron seria um programa de inteligência artificial de paz e segurança nacional, que deu errado. Obviamente, Tony Stark representa todo o ideal de um americano. Primeiro, ele é bilionário. Segundo, inteligente. Terceiro, um autodidata. E quarto, a superprepotência do Tony Stark leva a crer que ele é aquilo que os americanos eram durante a maior parte do tempo em que são potência, inclusive até hoje. O America Way of Life, ou seja, é o jeito de ser americano representado nesse alter ego super-herói. O Tony Stark é o verdadeiro americano, aquele americano que sonha em ser uma superpotência, e nós vamos ver esse confronto do Tony Stark e do Steve Rogers no Capitão América Guerra Civil, aonde o Tony Stark defende o Estado seria o quê? O protetor da sociedade, a garantia das leis, da legitimidade, e o Capitão América defendendo os direitos civis, que obviamente são conquistas da sociedade através de muitas revoluções. Pode ter certeza, a ideologia dos quadrinhos e do cinema, já dizia o Walter Benjamin, é uma forma de politização das massas. A politização é formar uma doutrina onde você cria o bem e você cria o mal. É óbvio que o bem tem que vencer o mal, e nos cinemas o mal sempre é retratado como algum inimigo ideológico, político ou militarmente anti-americano. Diante disso aí, senhores, vou passar novamente a palavra ao brilhante professor Marcelo para que feche esse contexto de guerras, para já entrarmos na parte dos movimentos migratórios. Muito obrigado e uma boa noite. Boa noite novamente. Faltou só fazer uma pequena complementação na fala do professor Davis sobre o Homem de Ferro, que o Tony Stark tem uma outra característica dos americanos, ser o playboy e achar que pode fazer qualquer coisa. Isso, por sinal, foi uma das características de uma certa maneira, acabou sendo explorada de uma certa maneira, muito bem ou muito pessimamente, depende do ângulo que for ser observado, durante a Guerra Fria. Você tem pós-Segunda Guerra Mundial. Na verdade, durante a própria guerra, você já tem as características do que viria a ser a Guerra Fria. Você tem uma expansão do capitalismo e uma expansão de um país que se opõe política, econômica e até culturalmente em relação ao capitalismo. Dentro da Segunda Guerra Mundial, nos embates da Alemanha contra a União Soviética, você já tem exemplos do que viria a ser a Guerra Fria. Terminada a Segunda Guerra, com a ocupação da Alemanha, com alguns meses depois, com o bombardeio nuclear em Hiroshima e Nagasaki, você já tem todo o contexto da Guerra Fria definido. E isso só vai sendo cada vez mais fortalecido com alguns episódios, como a Guerra da Coreia, como a crise dos mísseis em Cuba, que você vai observar que acaba deixando bem evidente o capitalismo se fortalecendo cada vez mais e o lado soviético tentando ou manter o seu bloco ou de uma certa maneira se infiltrar onde o capitalismo ainda não era tão presente. E pode-se observar um detalhe, por mais que a gente veja o mundo da Guerra Fria como sendo um verdadeiro embate bélico entre duas superpotências ou uma guerra indiretamente declarada, em que você vê os aliados na Guerra da Coreia, na Guerra do Vietnã, no caso da Indochina, todo o contexto do Sudeste Asiático, você pode observar que a ideia da União Soviética não era necessariamente de dominar o mundo, apesar da versão ou das versões que a gente escuta sempre serem diferenciadas. Até porque, vamos levar em conta um detalhe,
você tem a Guerra Fria da década de 40 até a década de 90, é o mesmo contexto em que aqui no Brasil nós temos um processo de industrialização feito principalmente por capital estrangeiro, oriundo principalmente dos Estados Unidos. Lembra do que eu falei há alguns minutos? Você tem industrialização que leva à urbanização, que leva a uma revolução agrária. Nossa industrialização, desde os tempos do governo JK, passando principalmente pelo regime militar, obedecem muito às características do capitalismo, do investimento americano. Não um investimento direto só do governo americano, mas de empresários americanos que vêm em países como o Brasil. Mercado consumidor, mão de obra, recursos minerais. Basta só a gente lembrar que a maior parte da Amazônia está aqui dentro. E a Amazônia até hoje ela representa um grande espaço, muitos recursos minerais e uma área que ficou no ideário popular vista como sendo um espaço a ser conquistado pelos interesses financeiros. Até hoje a gente tem essas características. Então, tudo que a gente aprende sobre a realidade capitalista acaba sendo o discurso de quem está nos influenciando, de quem está literalmente nos patrocinando. Embora em outros locais do mundo, como vocês podem ver no próximo slide, essas circunstâncias elas não eram tão tranquilas no território brasileiro. Terminada a Guerra Fria, você tem justamente um contexto em que o capitalismo ele vai se expandindo cada vez mais. Pensem, você tem um mundo em que quase 3/4 eram capitalistas, o quarto restante socialista, ele não conseguia se manter. Então ele acaba desmoronando sobre ele mesmo. Os episódios que mostram o fim da Guerra Fria deixam bem claro isso. O governo dos países socialistas, principalmente da União Soviética, esfacelado, você observando a economia desses países sendo esfacelada. Inclusive, um episódio bem interessante de se observar é que durante a Guerra Fria é o momento em que a gente tem a transição da China saindo de um modelo planificado, indo para um modelo capitalista e se tornando a potência que ela é hoje. O mesmo exemplo que a China poderia fazer, o mesmo exemplo que a China fez, ela influenciaria outros países. O problema é que os outros países começaram um pouco tardiamente. Um detalhe interessante, triste, mas ainda interessante, que a gente pode observar não só da Guerra Fria, mas dos outros eventos bélicos, como a gente pode observar no próximo slide, é justamente a expansão industrial. Talvez a Guerra do Vietnã tenha sido o maior exemplo dessa expansão. Por quê? Você tem uma expansão cultural muito da cultura ocidental que foi sendo construída desde a Segunda Guerra Mundial. Ela vai se consolidando nesse momento. Um detalhe interessante que a gente pode observar. Soldados americanos e mesmo os soldados brasileiros que voltaram da Segunda Guerra Mundial, eles eram vistos como herói, eram tratados como herói. Muitas das imagens que a gente tem da Segunda Guerra Mundial, a gente tem a imagem móvel através dos filmes. A imagem da guerra em si, a gente tem de fotografias. Mas na Guerra do Vietnã ocorreu uma situação ao contrário. Você já tinha a televisão ganhando maior destaque, então muitas das imagens já mostravam pessoas mutiladas, já mostravam os ataques, como o bombardeio com napalm, um agente químico largamente utilizado na guerra para deixar descampadas as áreas para facilitar as incursões americanas. Só que nesse episódio você já tem a opinião pública observando as imagens. Já seria uma prévia do mundo que a gente tem hoje mais globalizado, com as tecnologias de informação e comunicação cada vez mais intensas. Notem que hoje, literalmente, todos nós podemos vigiar o mundo inteiro através de celulares, através de câmeras de segurança, através de vários elementos. Isso tudo deixa determinadas situações, como vocês podem ver no próximo slide, que num determinado momento, numa determinada época, ocorreriam só num determinado ambiente, seriam compartilhadas só por um determinado ambiente, mas agora essas imagens elas vão ganhando cada vez mais o mundo. Observem que em determinados exemplos, uma imagem, como a do garoto do corpo do garoto foi encontrado numa praia europeia, elas começam a ganhar cada vez mais âmbito internacional, em que você observa que o mundo hoje, com tecnologias de informação e comunicação, não apresentava diretamente as imagens como essas, que ela se tornou meio que infelizmente clássica, por mostrar os pesadelos da guerra. Um dos piores pesadelos da guerra talvez seja exatamente isso, os inocentes, as vítimas inocentes. E é isso, infelizmente, que a gente vai ter que tratar daqui a pouco, com o auxílio do professor Valmir, sobre os movimentos migratórios. Boa noite. Questionando e observando o que acontece em relação ao movimento migratório,
no passado e na atualidade, devemos entender 2 pontos principais. O primeiro, o movimento migratório, no seu contexto generalizado, ele causa uma dor e um sofrimento. Primeiro, a repulsa do que há dentro de uma sociedade que deixa o seu espaço para procurar uma nova orientação social, uma nova orientação política. Notadamente, os movimentos migratórios do século XIX eram orientados pelo fluxo de europeus para as zonas mais periféricas do mundo. A Ásia, a África e a América. Notadamente, o que acontecia na Europa naquele exato momento? A expansão no século XIX de alguns países que estavam se industrializando, e essa industrialização, até então, não atendia uma demanda da força produtiva ou da força do trabalho. Ou seja, além dessas regiões mais periferizadas da Europa, ou seja, mais pobres, jogaram os seus filhos para as áreas chamadas novas, ou neocolonizadas, que é o caso do continente africano e do caso do continente asiático. E a América do Norte, inclusive o próprio Brasil. Para nós entendermos, milhões de europeus migraram para a América, para os Estados Unidos, e contribuíram naquela segunda metade do século XIX ao início do século XX, uma nova forma de atender essa demanda social excluída na Europa, que fará parte da construção do modelo norte-americano, que até então será visto como uma nova potência do século XX. Irlandeses, judeus, italianos, ingleses, alemães, migram o que nós chamamos de a área atrativa. O século XIX ao século XX, essa força atrativa vai ser de uma inversão, o hemisfério norte migrando para o hemisfério sul. Acredita-se que mais de 70 milhões de pessoas teriam saído das áreas mais dinâmicas da Europa e não dinâmicas da Europa. Quais seriam as áreas mais dinâmicas? A Alemanha, a Inglaterra, a França. As menos dinâmicas, o sul da Itália, a Grécia, Espanha e Portugal. Agora, o que devemos entender praticamente após a Segunda Guerra Mundial, já vista aqui pelos professores? A Europa está arrasada, ela está num processo de reconstrução. Existe até então uma dúvida muito grande o que vai acontecer com o continente europeu em cima de uma realidade nova do leste, que é o socialismo, liderado pela União Soviética, e a Europa Ocidental recebendo apoio logístico e financeiro dos Estados Unidos para até então ser engessado sob a ordem capitalista. Nesse contexto já começa a aparecer a entrada de africanos, asiáticos, até então na nova Europa que será reconstruída. O braço do africano, o braço do asiático será visto agora como uma força essencial para dar à Europa uma nova estrutura de poder, até então uma nova forma de estrutura econômica. A partir daí, olha o resultante, correto? O resultante será o aparecimento de guetos na Alemanha, turcos, correto? Que entrarão na Alemanha. E até então, árabes que farão parte dessa nova contextualização na França. E até então, muitos árabes vão migrar para a Espanha. Agora, olha que interessante. Essa aceleração da migração nas condições mais contemporâneas, nós vamos ver, por exemplo, o caso de haitianos que vieram ao Brasil. Olha só como os reflexos começam a mudar um pouquinho. Século XIX, norte para o sul. Na segunda metade do século XX, o hemisfério sul, África, Ásia e América procuram o hemisfério norte. E agora, o Brasil, que até então entra nesse novo eixo de uma área atrativa, começa a aparecer a entrada de haitianos, que foi vítima do quê? De um grande terremoto que abalou o país. Então você começa a ver
o sul migrando um pouquinho para os países do hemisfério que, gente? Sul. Então, vamos passar um pouquinho a imagem. Africanos que até então continuam a migrar para o continente europeu. Vamos lembrar uma coisinha. A África sempre foi uma área repulsora. Uma área, principalmente a África negra, a África subsaariana, a África pobre, a África dos conflitos, não colocando fora o norte muçulmano, o norte árabe. Mas a África, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, ela vai agora abrir espaços muito grandes para esses fluxos migratórios. Passe outra imagem, por favor. Olha só, as imagens mostram nitidamente a população africana pulando muros. Aliás, os países desenvolvidos, né, como Estados Unidos, inventam uma linha de muro para tentar impedir esse fluxo migratório de mexicanos para o sul dos Estados Unidos. Nós podemos destacar hoje, até mesmo no Oriente Médio, para evitar esse colapso sociopolítico de imigrantes árabes palestinos para territórios de assentamentos judeus. Os muros agora, eles não fazem parte apenas de uma definição do como era a Guerra Fria, o Muro de Berlim. O muro agora, ele é definido como uma defesa de territórios para evitar fluxos migratórios orientados, sobretudo, sobre o reflexo do terrorismo ou algo pior ou algo parecido. Pode passar outra imagem. Olha só, mexicanos em direção aos Estados Unidos. Os cucarachas, certo? Que vão atravessar desertos, aliciados por coiotes. Coiotes são aqueles aliciadores que até então usam o tráfico humano como uma forma ilícita que até então a comunidade internacional e a ONU veem como um crime contra também a humanidade. Pode passar. Olha só, e dá imagens muito fortes, principalmente. Agora, vamos tentar entender uma coisa. Eu sempre costumo falar que o mexicano, quando migra para os Estados Unidos, ele migra onde estava a história dele. Por quê? Se nós pegarmos Califórnia, pegarmos Texas, pegarmos aquela parte ali do centro-sul, aqueles territórios eram do México. Brincando, a Califórnia, por exemplo, geograficamente hoje é dos Estados Unidos, mas sentimentalmente é do coração do mexicano. Então ele migra aonde tem uma história definida pelo passado. Esse passado do México até aqui, correto? É um passado que incomoda, sobretudo, as autoridades dos Estados Unidos. Pode passar outra imagem. Agora, gente, hoje na ordem política internacional, imagens muito fortes. A entrada de sírios, afegãos, líbios, egípcios, marroquinos, iraquianos, paquistaneses. Vocês devem estar em casa acompanhando imagens muito fortes de centenas e milhares de povos de novo procurando a Europa. Vamos lembrar só um pouquinho? O grande fluxo após a Segunda Guerra Mundial de africanos e asiáticos é orientado para a reconstrução de uma Europa do pós-guerra. Agora, quando nós vamos observar essa entrada maciça de novo de sírios, afegãos, paquistaneses, egípcios, já é uma outra conjuntura. Vamos lembrar aqui um pouco dessa primeira conjuntura. Não é nada muito recente, mas nós podemos aplicar o desastre que o mundo ocidental, os Estados Unidos e as grandes potências europeias sempre fizeram nessas áreas mais pobres. Primeiro, vamos lembrar aqui uma coisinha. Todos vocês já devem ter ouvido ou visto um dia, ter feito uma leitura sobre a Primavera Árabe, que vai eclodir no mundo árabe. Aquela Primavera Árabe, orientado por valores da luta democrática, dos interesses da sociedade árabe, em desmontar aquelas ditaduras, aqueles regimes acastelados, rígidos, e procurar novas perspectivas sociais, isso acabou alimentando também as potências capitalistas como os Estados Unidos a colocar dentro desse grupo insatisfeito, desses chamados rebeldes,
a possibilidade de derrubar ditadores. Ditadores da onde? Egito, Hosni Mubarak. Na Líbia, Muammar Gaddafi, que estava ao poder desde o final da década de 60. O coronel Gaddafi foi derrubado por um grupo rival, até então que mostrava diferenças tanto do ponto de vista religioso e étnico. Vamos ver também a tentativa do Ocidente em derrubar, olha só, a tentativa do Ocidente em derrubar o ditador sírio, correto? Bashar al-Assad, um homem forte da Síria, que desde a época do seu pai controla o país com mão de ferro. A oportunidade era essa, o mundo árabe buscando novas perspectivas socioeconômicas e políticas para buscar, sobretudo, desmontar os velhos modelos e rígidos, mas acabaram naufragando em fortes guerras, em atrocidades que até então vamos ver na atualidade. Resultado, a Síria, que tanto a gente vê na mídia, essa Síria, ela hoje está totalmente desmontada. Vamos entender por quê. Bashar al-Assad, o ditador, ele tem um apoio unilateral da Rússia, um país que incomoda Estados Unidos e o bloco ocidental europeu. A Rússia é um dos maiores vendedores de armas da Síria, gente, desde a década de 70, desde o papaizinho do velho Assad, que até então fazia um acordo sócio-militar, político e militar com a antiga União Soviética. E hoje essa Rússia, ela até então busca uma expansão dentro do Oriente Médio que incomoda os Estados Unidos. E é uma brincadeira muito sem graça que há por aí. Os Estados Unidos banca rebeldes para derrubar o Assad, a Rússia mantém uma política de intenção de manter o Assad no poder. Aí foi falado aqui uma questão da Guerra Fria. A Guerra Fria, que parece que encerrou, mas não encerrou. Essa Guerra Fria parece que ela continua com um aspecto agora onde? Dentro das áreas mais pobres. Uma Rússia, uma herança da antiga União Soviética, defendendo o seu pupilo, e os Estados Unidos mandando bala através dos rebeldes para tentar derrubar o Assad. Alguns especialistas acreditam que nessa brincadeira em tentar derrubar o Assad, muitas armas foram colocadas nas mãos de muitos rebeldes que até então avançaram para o sul da Síria, o norte do Iraque, formando o chamado Estado Islâmico. O Iraque hoje, por exemplo, é um país esfacelado, fragmentado, desde a invasão americana em 2003. Aí você entende guerras na Síria, no Iraque, no Egito, na Líbia, no corpo geográfico e geopolítico do Oriente Médio, só pode dar em quê, gente? Num fluxo migratório. As pessoas não estão lá para assistir as bombas caírem sobre suas cabeças. A Europa, até então, que monta uma geografia mais próxima, até aqui, porque sempre foi uma área historicamente de atração, desde o final da Segunda Guerra, ela vê hoje a entrada de mais de 500 mil de refugiados. A foto aí mostra que até então todo mundo entrou no jogo político. Uma Hungria, que até então não se faz presente desde o final da Primeira Guerra Mundial, e notadamente, correto? Eslovênia, Croácia, países que até então não tinham muito a ver com os conflitos do Oriente Médio, agora vê a entrada maciça do fluxo de refugiados dentro do continente europeu. Ou seja, o Mediterrâneo, o mar Mediterrâneo, uma alternativa hoje real dessas pessoas procurarem a nova Europa. Para encerrar, hoje esses grupos de refugiados trocam as bombas despejadas pelas potências imperialistas, provavelmente pelos insultos racistas de grupos como os neonazistas, a direita francesa, a direita alemã, grupos muito conservadores que sempre empinaram o nariz à entrada desse grupo de refugiados. A foto aí mostra, mais uma vez, a dor desses refugiados. Amiguinhos, muito obrigado. Vamos ver mais uma fotozinha só para a gente encerrar. Olha só aí, ó, né? Povos sem destino, sem rumo, procurando um lugar
onde possa encontrar a paz e a prosperidade. Que venham adentro da Europa. Com vocês, o professor Mário de Biologia, um grande professor que vai dar uma dica muito importante na área escolhida por ele. Tá legal? Vamos agora falar de um assunto super importante, que são as mudanças climáticas, ou seja, aquilo que o Enem adora cobrar no vestibular, o ambiente e aquilo que nós estamos fazendo com ele. Essa imagem que vocês estão vendo aí já nos mostra tudo. Imagine um urso polar que está acostumado, não é isso, a viver num ambiente completamente congelado, de repente se vê na situação de ter que inclusive passar de uma geleira para outra, de um iceberg para outra, nadando muito. Isso significa o quê? Estamos com problemas de temperatura. Então, na aula que nós vamos começar agora, nós vamos envolver todos esses processos, mudanças climáticas, o que o homem está fazendo com o nosso ambiente. Mas aí a pergunta que começamos é a seguinte: o que é o nosso ambiente? A palavra ecologia, ela tem um sentido muito amplo. Por exemplo, ecologia. Eco vem do grego oikos, e oikos significa casa. Logia é estudo. Então, em ecologia, nos problemas ambientais, nós simplesmente vamos tentar entender o que nós estamos fazendo com a nossa casa. O homem hoje simplesmente está jogando o seu lixo dentro do próprio quintal. Nós não podemos fazer isso. Então, o nosso contexto agora é envolver justamente os problemas que nós estamos causando para a nossa própria casa. Não é isso? Então, vamos primeiro definir o que seria essa definição de nossa casa. Há uma teoria chamada teoria Gaia, que você vai ver comigo agora no próximo slide. Vamos lá. O que é a teoria Gaia? Teoria Gaia é uma teoria que foi proposta por esse rapaz aqui, opa, pegando aqui um samba-lelê, esse rapaz aí, tá? Esse inglês chamado James Lovelock, ele teve uma viagem muito louca e simplesmente conseguiu entender direitinho o que seria a união entre casa, seres vivos, ambiente, homem. Ele chamou isso daí de teoria Gaia. De onde veio esse nome Gaia? Gaia é uma deusa romana, uma deusa grega, não é isso? Que seria a grande mãe terra. Ou seja, segundo ele, na sua teoria idealizada, foi chamada de teoria Gaia, o nosso planeta seria um imenso organismo vivo, onde cada continente funcionaria como um sistema, onde cada espécie funcionaria como um órgão, como um tecido, e cada indivíduo seria uma célula compondo esse planeta, esse organismo maravilhoso. Qual é o problema? É que todos nós conhecemos uma situação que desequilibra um organismo, que é o que nós chamamos de homeostase. Adianta o slide para a gente entender o que é homeostase aí, no próximo. Então, o que seria homeostase? Segura, vou me equilibrar com o cara aí, Homeostase é exatamente isso, o equilíbrio dinâmico. Então, toda vez que um corpo está em desequilíbrio, o que acontece? Por outro lado, alguma coisa está errada. Então, o que o ambiente busca fazer? O que o nosso corpo, o que a Terra busca fazer? Ela procura o equilíbrio. Então, toda vez que nós saímos desse equilíbrio, nós podemos estar com problema. Se for no organismo vivo, de saúde. E se for no nosso planeta, um caso chamado poluição. Correto? Voltamos no primeiro slide, por favor, para a gente entender o que a Gaia está fazendo com a gente. Volta no primeiro aí. Eu quero mostrar. Olha só o que teu planeta está fazendo contigo. Ele está de olho em você. Você não pode vacilar. Então, o que seria a teoria Gaia? Esse planeta que funciona como um imenso organismo vivo e que está sofrendo pelo que nós, seres humanos, aqueles que dependemos de nossa casa, estamos fazendo com ele. Adianta comigo, passa da homeostase e vamos ver o que acarreta um desequilíbrio nessa homeostase. Aí, todo e qualquer desequilíbrio na homeostase no nosso corpo seria o quê? Patologia, doença, mas na natureza nós vamos chamar de poluição. Então, Mário, o que seria a poluição? Qualquer alteração nas características que sejam importantes para a manutenção do equilíbrio no nosso planeta, que seriam elas características físicas, ou seja, qualquer perturbação física do ambiente, qualquer perturbação química do ambiente ou até mesmo biológica, não é isso? Então, quando você olha aqui, dá teu show pra mim aí, quando nós colocamos lixo num local onde não é apropriado, quando nós formamos os lixões, quando a gente começa a jogar lixo em local não desejado, o que pode acontecer? Poluição edáfica, poluição terrestre. Quando você libera essa queima de combustíveis, quando você libera essa queima de substâncias tóxicas, liberando esses gases para a atmosfera, poluição atmosférica. Então, se você está promovendo isto na sua cidade, se nós estamos promovendo isto no nosso planeta, o nome disso é poluição, correto? Então, não esqueça
cabeça, definição de poluição: todo e qualquer desequilíbrio que ocorra indesejavelmente no nosso ambiente. Isso pode ser físico? Pode sim, senhor. Isso pode ser químico? Pode sim, senhor. Mário, e o que seria uma poluição biológica? Menino, presta atenção. Já ouviram falar no tal de transgênicos? Esses seres vivos que são feitos dentro da engenharia genética, quando você mexe, pega DNA de um bicho, mistura com DNA de uma planta, vira aquele negócio todo, correto? Se você joga um transgênico desse no ambiente, e esse transgênico não tem seus predadores naturais, seus competidores naturais, o que vai acontecer com ele? Vai virar uma praga, mano, vai virar uma praga, vai tomar conta de todo o ambiente, e isso daí é poluição biológica. Deu pra sacar isso aí ou não deu? Mais tarde eu vou mostrar um exemplo disso. Passa o próximo slide aí pra gente ver. Olha só, isso daí me deixa maluco. Olha só, não existe condição de você jogar o esgoto dentro d'água sem ter sido tratado. Menino, tu é doido, macho, não faz isso. Deu pra sacar? Então é simples assim. Efluente, que diabo é isso, Mário? O que é efluente? Efluente é aquilo que a gente produz nas nossas casas, né? Isso nas fábricas, nas cidades. Esses efluentes, eles teriam que ser tratados numa estação de tratamento. Mas, às vezes, o crescimento populacional, como falou Valmir, lá na nossa aula anterior, migração, o que acontece? Os movimentos migratórios chegam nas cidades de maneira desordenada. Meu irmão, como diz, é de cumborra, mano, é de cumborra. A galera chegando, onde é que vai morar? Não tem. Começa a ocupar áreas que não foram planejadas. E daí, dá tempo de fazer esgoto? Não dá. Onde é que vai parar isso? Na água. Poluição aquática. Deu pra sacar isso aí, rapaziada? Deu pra sacar ou não deu? Vira o próximo slide aí pra mim. Vamos lá. Nesse slide, eu quero chamar o cara que é especializado nisso pra gente continuar esse debate aí. Então você já entendeu o que é poluição aquática, terrestre, o que é Gaia? Quem vai falar sobre isso pra você é o grande mestre Arruda. Segura a onda aí, Arruda. Passa essa bola aí pra ti. Vamos lá. De acordo com essa deixa que o professor Mário deixou aí pra gente dar continuidade da aula, é importante lembrar o seguinte, que as atividades humanas como um todo, de qualquer forma, elas trazem alguns prejuízos para o ambiente, né? Não tem como, né, o ser humano ocupar a Terra da maneira que está ocupando, né, um consumo linear no planeta finito, sem causarmos alguns problemas para a nossa grande mãe Terra, como foi falado na teoria de Gaia. E um dos problemas que mais aflige a humanidade hoje continua sendo ainda a maneira como nós produzimos, a maneira como nós obtemos energia. Se nós observarmos, hoje em dia, né, a maior parte da energia que é produzida no planeta é produzida da mesma forma que o homem na pré-história conseguiu obter sua fonte de calor. O que nós fazemos hoje? Queimamos combustível fóssil. Na pré-história, o homem também queimava animais e plantas mortos. Porque se for fazer uma análise do que é o petróleo, o que é o petróleo? O petróleo é um óleo denso, viscoso, inflamável, que se forma nas profundezas da Terra, principalmente por conta da decomposição de fitoplâncton e zooplâncton. Organismos de origem vegetal e animal, que todos os anos morrem e vão se depositando principalmente onde existem as rochas sedimentares. O ser humano retira o petróleo, começa a fazer a destilação fracionada do petróleo, e essa destilação vai gerando muitas outras substâncias que são muito úteis no nosso cotidiano. Mas, obviamente, do petróleo, a fração que se obtém do petróleo, a mais importante, é a gasolina e os combustíveis. E quando a gente queima a gasolina, queima os combustíveis como uma forma geral, a gente acaba jogando na atmosfera alguns gases que podem causar alguns problemas realmente graves, né? Hoje em dia a gente vai falar muito sobre efeito estufa. O que é o tal efeito estufa? Peço então a próxima tela, por gentileza. Então a gente fala muito do CO2. O CO2 é um dos gases que é liberado pela queima de combustíveis fósseis. Na verdade, quando a combustão é uma combustão completa, ela libera CO2. Porque combustões incompletas podem gerar monóxido de carbono e até mesmo a fuligem, né? O CO2 existe naturalmente na atmosfera. Existe. É importante que esses gases de efeito estufa existam na nossa atmosfera? É importante, porque se não existissem esses gases, a nossa atmosfera seria muito fria, né? O nosso planeta é um planeta muito frio. Então esse aquecimento natural ele é muito importante. Mas esse excesso de CO2, esse excesso principalmente de metano, ele acabou por bloquear aquela radiação que naturalmente deveria se dissipar para o espaço. E o que vai acarretar isso daí? O que os cientistas imaginam que pode acarretar essa concentração excessiva de gás de efeito estufa? Um aquecimento chamado aquecimento global. E as consequências disso são as mais variadas possíveis. O pessoal indica-se, né, que
uma das fatores que vai causar justamente o derretimento dos polos, o aumento do nível das águas. Com esse aumento do nível das águas, você vai ter áreas que serão mais produtivas, mas também você vai ter cidades litorâneas que vão desaparecer. E existem alternativas energéticas para que a gente possa fazer uso de forma mais conceituada, de forma mais organizada? Existem. Vamos falar logo mais. Próxima tela, por gentileza. Bom, esses gases todos que a gente está falando para vocês agora, que podem causar efeito estufa, eles podem ter várias origens. Podem ter origem industrial, podem ter origem doméstica, mas principalmente os maiores contribuintes para o efeito estufa somos nós, nos nossos carros particulares, principalmente os carros chamados carros montanheiros, os motores V6, V8, que consomem muito combustível e jogam muito CO2 na atmosfera. Existe alternativa para a gente diminuir essa concentração de CO2? Existe. E uma delas seria plantar árvores, né? Porque a gente tem uma ideia, muitas vezes errada, de que a Amazônia, né? A Amazônia, ela não é o pulmão do mundo. Por quê? Porque o pulmão do mundo seria, na verdade, as algas que produzem o oxigênio. Mas se nós formos observar bem, os nossos pulmões não produzem oxigênio. O que eles fazem? Eles fazem a troca gasosa. Então, a existência de árvores é importantíssima para que haja a troca gasosa justamente pelo excesso de CO2 que você passa a ter na atmosfera. Ok? Próxima tela, por gentileza. Bom, aí vem outros gases que podem contribuir também para o efeito estufa, mas também estão mais relacionados justamente com a destruição da camada de ozônio. A gente sabe que a camada de ozônio é uma camada mais alta da atmosfera. Então, não existe uma relação direta, né, entre efeito estufa e camada de ozônio. São dois fatores diferentes. Efeito estufa tem a ver com aquecimento global. E a camada de ozônio é uma camada que nos protege principalmente da radiação ultravioleta. Acredita que se esses aerossóis todos são jogados na atmosfera, podem reagir com o ozônio, decompondo o ozônio e facilitando a entrada da radiação ultravioleta, que pode acarretar graves fatores, principalmente câncer de pele. Ok? Esses gases, com o passar do tempo, foram sendo substituídos. Hoje isso já reduziu, mas é bom ficar alerta, porque os aerossóis, a produção de solventes, a produção de refrigerantes, fabricação de espumas, podem acarretar no aumento na concentração desses gases, que são gases que podem causar os chamados buracos na camada de ozônio. Ok? Próxima tela. Bom, aí tem uma explicação mais didática do que seria, então, esse efeito dos gases na atmosfera. Você observa que a radiação solar chega ao planeta, parte da radiação é absorvida na própria atmosfera, a atmosfera vibra, isso é importante para que exista uma interação entre a atmosfera e o planeta como um todo, né? Essa radiação chega, aquece a atmosfera, chega na Terra, na superfície terrestre. Isso faz com que a atmosfera como um todo sirva também como um grande bolsão de calor. Esse bolsão de calor é importante para a proliferação da vida, é muito importante, mas parte dessa radiação deve se dissipar para o espaço. E o que acontece? Um acúmulo excessivo dos gases faz com que aquela radiação que deveria se dissipar para o espaço fique retida no planeta. E isso é que vem ser o famoso efeito estufa, que tanta gente ouve falar por aí e que realmente está acontecendo. A gente observa que as mudanças climáticas hoje em dia são cada vez mais intensas. A gente tem cheias, são cheias muito grandes, terremotos cada vez mais graves, né? Secas cada vez mais graves, a temperatura do planeta está sendo alterada. Isso pode acarretar em efeitos que, obviamente, podem até ser irreversíveis. E as alternativas que podem nos auxiliar a evitar esse tipo de problema são justamente que a gente possa obter alternativas energéticas, formas diferentes de produzir energia. Próxima tela, por gentileza. Bom, essas imagens, isso é uma coisa muito importante no Enem também, que você saiba fazer o link entre a imagem e o conteúdo. De um lado você vê uma vegetação seca, né, uma área que não pode ser mais uma área produtiva, e do outro lado você vê justamente os monumentos históricos sendo deteriorados. Essa imagem, se isso viesse na sua prova, você relacionaria com o quê? Essa imagem, ela reflete para a gente, ela mostra para a gente um outro fator muito comum, que são chamadas chuvas ácidas. Quando que ocorre chuva ácida? Chuva ácida é um fenômeno natural. Né? Até os vulcões, por exemplo, jogam gás na atmosfera, são chamados de anidridos, porque na verdade são óxidos de ametais. Esses óxidos de ametais reagem com a água e na verdade você passa a ter uma chuva com pH mais baixo, que é a chamada chuva ácida. Na verdade, quando você toma banho de chuva e a chuva é uma chuva ácida, isso não vai te fazer mal. Né? Nós todos, quando éramos crianças, nós tomávamos muito banho de chuva, não tinha problema algum. O problema está relacionado com dois fatores. Primeiro, o solo. O solo para se tornar um solo cada vez mais ácido. E o solo sendo um solo mais ácido, você acaba tendo uma agricultura mais cara.
Por quê? Porque você tem que corrigir o solo, corrigir o pH do solo. E por que a chuva se torna ácida? Porque os óxidos, principalmente de ametais, quais seriam esses óxidos? Óxido de enxofre, óxido de carbono, óxido de nitrogênio, eles reagem com a água produzindo ácido. Ainda bem que esses ácidos são ácidos fracos, como por exemplo o ácido carbônico, como o ácido sulfuroso, que é um ácido moderado, e não causam grandes problemas para a nossa saúde diretamente, mas causam um problema muito grave para a agricultura e também para os monumentos históricos. Por quê? Porque esses ácidos acabam por reagir com os carbonatos, principalmente carbonato de cálcio, que é o famoso calcário, e por isso você vê, por exemplo, na Itália, muitos monumentos históricos sendo deteriorados por conta da chuva ácida, ok? Então, quando falar em chuva ácida, lembre que chuva ácida está diretamente relacionada com o quê? Com a presença de gases chamados de anidridos, ou seja, óxidos de ametais. Próxima tela, por favor. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre água, e eu vou mais uma vez pedir para que o professor Mário retorne aqui a tela, para que a gente possa fazer alguns comentários, porque ele, a partir da eutrofização, ele vai chamar a atenção, né, um fator importantíssimo, que é justamente a abundância de água que a gente tem no planeta e a importância que tem da gente saber fazer um bom uso dessa água. A gente observa aí na tela que você tem uma abundância de água relativamente pequena, porque 75% do planeta basicamente é água. Mas a água que é apropriada para o nosso consumo doméstico, ela é reduzida a 0,08%. Ou seja, os nossos mananciais precisam ser muito bem conservados para que a gente continue tendo uma boa abundância de água doce no planeta. Professor Mário, por gentileza. A sua aula continua no próximo vídeo.